meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vocês, né? Mas a vida continua e nós precisamos passar esse conteúdo para vocês. A gente sabe que não estamos de férias e aí cada um com suas responsabilidades. Eu aqui trabalhando, vocês aí estudando e aí fica todo mundo nessa vibe gostosa, né? Vamos lá. Vamos começar aqui o nosso conteúdo. Minha gente, antes de começar a aula, eu vou pedir um favorzinho a vocês. Quem ainda não releu um pouquinho do material, ainda quem não pegou para dar uma olhada nos conteúdos, eu peço que vocês dêem uma pausa agora no material, aqui nesse vídeo, certo? E pegue lá o material, porque o meu já está aqui nas minhas mãos, certo? O material de vocês é igual ao meu, então já está aqui nas minhas mãos. E corra lá e abra, porque nós iremos trabalhar o capítulo 16, a página 68 a 71. Vão lá, que eu vou estar aqui esperando, certo? E aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, nosso assunto de hoje é doença de Parkinson. E aí, o que é que a gente vai aprender hoje nessa aula, professora? Vamos lá. Previsão dessa aula. Iremos aprender o que é a doença de Parkinson. A gente escuta muito Parkinson, mas afinal, o que é o Parkinson, né? Então, nós iremos aprender um pouquinho sobre essa patologia. Quais são os tratamentos para o Parkinson? E aí, o que é que a gente pode fazer, né, com um paciente com Parkinson? E como o cuidador pode ajudar o paciente acometido por essa enfermidade. Então, como é que vocês podem trabalhar com um paciente com Parkinson? Como será essa abordagem? Então, nós iremos aprender tudo nesse exato momento, certo? E aí, meu povo, eu já começo com uma perguntinha, né, norteadora aí, para vocês já irem ligando aí as anteninhas, né? Vocês estão vendo aí essa imagem de um senhor caminhando, né? Realizando a marcha. E o que é que vocês observam aí nesse caminhar desse idoso? Digam aí. Estou escutando daqui, viu? Pode dizerem. O que é que vocês começam a observar daí? Então vamos lá, né? Temos uma perguntinha aqui nessa lateral. E aí tem assim, ó. Você sabe o que é Parkinson? E aí, sabe? Conhece alguém com essa patologia? O avô, a vizinha, o parente de alguém? E aí, já viu alguém? No ônibus, eu acho que eu já vi alguém caminhando dessa forma aí dentro do ônibus. Mas eu não sabia que tinha Parkinson. E aí, o que é que vocês acham? Então vamos lá, né, minha gente? Basta de tanta interrogação. O conceito do Parkinson. O Parkinson é uma doença crônica e degenerativa que afeta o sistema nervoso central, certo? Tendo como principal característica a morte dos neurônios em uma região específica chamada substância negra. Então, como é que isso funciona, professora? Um paciente com Parkinson, ele começa a desenvolver, né, essa fragilidade no desenvolvimento da dopamina, certo? Que é um hormônio super importante para desenvolver ações motoras. Então, quando o indivíduo ele chega a uma certa faixa etária de idade, porque o Parkinson ele é mais desenvolvido na terceira idade, certo? Apesar que está cada vez mais caindo um pouco mais dessa faixa etária de idade, mas ele é mais desenvolvido pelas pessoas idosas. Então, quando há uma diminuição desse hormônio, da dopamina, a pessoa começa a desenvolver alguns tremores, algumas dificuldades motoras. E aí vocês podem observar aqui ao lado da tela, nós temos a região cerebral, o cérebro bem bonitinho, né? O cérebro, ao lado do cérebro, nós temos uma célula nervosa, que é o neurônio, todo bonitinho, né? Os dendritos, o axônio e as terminações nervosas. Para acontecer essa sinapse que a gente chama, que é o encontro de uma com outra, né, com uma célula e outra, nós precisamos de o hormônio dopamina. E aí o corpo sadio, ele libera essa quantidade suficiente e a gente faz essa conexão. E aí o corpo começa a se movimentar da forma mais precisa, voluntária e voluntária como queremos. Então, quando eu quero pegar uma garrafa, eu imagino aquela situação e meu corpo
obedece o meu comando e faz. Já o paciente de Parkinson, ele vai perder um pouco mais desse controle, né? Então, esse hormônio ele vai fazer com que ele não tenha o controle muscular. Então, o tremor ele é totalmente involuntário. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais aí dos sintomas do mal de Parkinson, né? Este é um dos principais e mais comuns distúrbios nervosos da terceira idade, como eu falei para vocês. É bem mais fácil de ser desenvolvido e da gente encontrar na vida, a vocês encontrarem na vivência de vocês como cuidadora, né? Cuidar de um paciente com Parkinson, porque é uma patologia bem mais, hoje em dia, bem mais, como é que eu posso dizer, não mais atípica, ela é bem mais típica na vivência da terceira idade. Então, é caracterizado principalmente por prejudicar a coordenação motora e provocar tremores, dificuldades para caminhar e se movimentar. Então, são algumas características de um paciente com Parkinson. O Parkinson ele precisa ser compreendido todas essas questões dos sintomas, certo? Porque quando o idoso ele começa a ficar um pouco mais lento, quando ele começa a modificar toda a sua estabilidade postural, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender que isso faz parte da patologia, né? E aí acha que é frescura, é preguiça, é porque não tem força de vontade de fazer mais nada. E não é, minha gente. Abra o olho aí que não é uma patologia. Certo? Então, eles começam a ficar realmente mais lentos. Eles começam a ter mais uma rigidez. A marcha, né, o balanceio da marcha, ele vai ser diferente. Então, a gente precisa ter todo um cuidado com esse paciente, sim, e respeitá-lo, né? Então, essa questão da bradicinesia, eles têm essa lentidão presente. A instabilidade postural, a postura de um paciente com Parkinson é totalmente modificada. Ele fica com o tronco mais anteriorizado, a cabeça também. Então, isso faz com que ele perca o eixo de equilíbrio. E esse eixo de equilíbrio pode provocar a falta desse desequilíbrio, né? A falta do equilíbrio, perdão. Pode provocar aí as quedas. E essas quedas podem gerar muito mais problemas, né? Então, a gente precisa ter cautela aí e conhecimento sobre essa patologia para saber, né, cuidar melhor e vivenciar, saber vivenciar um paciente de Parkinson, certo? Não há formas de prevenir o Parkinson. Como isso, professora? Então, eu posso desenvolver o Parkinson? Com certeza, certo? Porque a gente não sabe como prevenir, porque a gente não sabe, literalmente, quem é o causador do Parkinson. Então, como por exemplo, eu sei que se eu ingerir bastante açúcar, eu posso desenvolver uma diabetes. Se eu ingerir bastante sal, eu posso desenvolver uma hipertensão. Mas o Parkinson, o que é que eu estou fazendo, né, que eu possa vir desenvolver? Não sabemos. A literatura, até prezado momento, ainda não sabe, né, o que é que pode provocar o Parkinson. Então, se não tem como eu prevenir, eu tenho que manter sempre os meus hábitos saudáveis, né? Porque se for para pontos negativos, a gente não sabe o que é que pode causar. Então, vamos viver na linha dos pontos positivos, certo? Existe o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Então, existe grupos aqui dentro de Natal e em outras regiões também, metropolitana, que se junta vários grupos de idosos para se socializar, conversar sobre a doença, mostrar que consegue muito bem conviver com essa patologia, certo? Não é sentença de morte, não vou morrer assim que diagnosticar a doença, não, né? A gente pode sim continuar vivendo com a nossa limitação, certo? E aí nós temos aqui as imagens laterais que dizem, ó, o tremor sempre está presente, e aí é um dos fatores que a gente mais observa. Muitas vezes as pessoas só conseguem realmente saber que está com Parkinson por causa do tremor. Existem algumas exceções de pessoas com Parkinson que não tremem, mas são exceções, certo? O desequilíbrio pela questão da marcha, a rigidez muscular e a instabilidade postural faz com que ele desenvolva esse desequilíbrio. A rigidez muscular e os problemas de memória. Pode acontecer também, que eu vou explicar mais à frente. Vamos lá. Tá tudo ok aí? Estão acompanhando? Não precisam, certo? Ficar aperreados. Ai, tô falando muito rápido, a professora não está acompanhando. Porque tem tudo e sair no material de vocês, minha gente. Então, respira, certo? Toma uma aguinha e vamos lá. Sintomas psicológicos, né? O paciente com Parkinson, ele pode desenvolver a depressão,
a ansiedade, prejuízo cognitivo, prejuízo olfativo, alteração do sono, dificuldades de deglutição e a demência. Então, é um ciclo, certo? Que pode vir sendo desenvolvido por esses pacientes com Parkinson. E aí, como é que vocês podem ajudar um paciente com Parkinson? Prestar bastante atenção na alimentação, porque por causa por causa do prejuízo da deglutição, ele pode vir a ter episódios de engasgos, né? Ou se não, dificuldade na alimentação. Então, a gente precisa estar bastante atentos nesse requisito, né? Prestar atenção se a comida sólida está sendo boa ou está sendo prejudicial, se não é melhor uma pastosa ou alguma coisa do tipo. E, de preferência, procurar um nutricionista, certo? Que é o profissional da área, e aí vai dar melhor orientação. Estimular o paciente a continuar suas atividades normais, mesmo com as dificuldades, o tremor, a rigidez muscular, a instabilidade, mas eles precisam estar ativos. Eu sempre digo, idoso bom é idoso ativo. E essa atividade do idoso, ele só vai ser estimulado por vocês, né, que convive por muito mais tempo com eles, certo? Então, ter momentos de lazer, de entretenimento, não é por causa da questão da marcha, que fica com mais dificuldade de se locomover, que esse idoso ele precisa estar totalmente dentro de casa, de forma alguma, certo? Vamos tirar os idosos de dentro de casa, não é uma prisão. Vamos passear, vamos para o bosque dos namorados, vamos para uma praia. Usa dispositivos auxiliares, usa uma muleta, usa um andador, o que tiver a gente utiliza, mas não tirem não podemos tirar esse momento, essa atividade desse idoso, certo? E aí a progressão do Parkinson, né? Ele evolui, como eu disse a vocês, ela é uma doença crônica, degenerativa e evolutiva. Ela vai sendo desenvolvida até a morte. Então, ela vai passando por etapas, né? É de importância o cuidador compreender todos os estágios da doença, para não achar que é coisa do idoso que não quer participar ou que não quer fazer, certo? Então, ele tem incapacidade de paralisia unilateral, às vezes ele movimenta mais um lado do corpo do que o outro. Incapacidade bilateral, minha gente, as duas partes do corpo começam a ter mais dificuldade. Desequilíbrio que pode provocar as quedas, e aí entra um asterisco enorme, que idoso com queda não combina, certo? As discinesias, que é as lentidões, as dificuldades em fazer alguns movimentos. A demência, certo? Que é associada à doença de Parkinson. Não é o Alzheimer. A doença de Parkinson, como ela é evolutiva, ela vai chegando à demência também, certo? E as alucinações. Então, entra aí como alguns pontos da progressão do Parkinson. E os sintomas gerais. O Parkinson mexe com a região cerebral, pode desenvolver depressão, insônia, perda de peso, pode fazer com que tenha movimentos involuntários das pálpebras, dificuldade na fala, salivação, problemas de deglutição, problemas respiratórios, por isso a importância de manter o idoso ativo, né? Dificuldade para urinar, excesso de transpiração ou problemas sexuais, quem ainda tiver a vida sexual ativa, né? A hipercifose nos pés ou os pés demasiados inchados, prisão de ventre, hipotensão, né, e outros probleminhas que pode ser desenvolvido aí pelo Parkinson. E o tratamento da doença de Parkinson como né? Nós temos que ter cuidado com a utilização de medicamentos, principalmente o levodopa, né, que é um medicamento que é bastante utilizado para esses tipos de paciente. Ele deve ser ingerido pelo menos 30 minutos antes ou depois das refeições, nunca tão próximo, nem junto com a refeição, certo? Nós temos o paciente de Parkinson, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para a melhor desenvoltura daquele paciente. Então, ele precisa de um fisioterapeuta, né, de fazer a fisioterapia. O fono vai ajudar bastante na questão da deglutição, da fala. Então, necessita de um fonoaudiólogo. O terapeuta ocupacional, porque vai ensinar ele a realizar todas as atividades normais, diárias, né, com a sua limitação, com a sua dificuldade, mas sendo estimulada a continuar fazendo. E a terapia com o psicólogo, né, que é super importante pela questão da depressão, que vai chegando aí alguns outros problemas psicológicos, certo?
E aí nós temos o tratamento, ele envolve 4 esferas: paciente, família, médico e cuidador. Essas 4 esferas têm que estar muito bem unidas, né? Porque se a gente junta as 4, melhor atenção e cuidados e tratamentos, vai resultar em quê, né? Menor desconforto e sofrimento, e aí gera melhor capacitação física para o idoso. E aí cada esfera dessa que eu falei, cada personagem desse tem um papel super importante, certo? O paciente, ele precisa entender e ele precisa estar participando ativamente do seu tratamento. Então, ele precisa entender qual é o grau da doença, ele precisa entender que ele se ajudando, né? A autoestima elevada vai fazer com que ele tenha um prognóstico melhor, um rendimento melhor no seu decorrer de vida. O cuidador, ele vai estar presente ali na questão da atenção, assistência, os cuidados, a sensibilidade nas observações, se o paciente, a medicação tá sendo ok, se o paciente está evoluindo, ele está em um momento legal, né, dessa patologia. A família, o cuidador, ele não substitui a família, então a família, ela precisa estar ali fazendo o papel dela, né, que é o apoio afetivo, é a compreensão, é a ajuda, é estar junto, literalmente, daquele idoso. E o médico, porque é ele que vai prescrever, é ele que vai dar todas as coordenadas do que aquele idoso vai necessitar, certo? Dicas importantes: moradia adequada a moradia, ela precisa ser adaptada por causa das limitações. A alimentação de acordo com a necessidade do paciente, como eu falei, cuidados com a higiene pessoal, incentivar, praticar atividades físicas e promover apoio emocional. Tudo isso aí a gente pode trazer de melhor qualidade de vida para esse idoso, certo? E aí as nossas dúvidas, como eu falei para vocês, nós iremos passar um estudo dirigido. O CRA vai enviar esse material para vocês e vocês precisam dar esse retorno, reenviar para eles, para a gente contabilizar a presença de vocês, certo? Então, não esqueçam. Gente, não esqueçam que vocês não estão de férias, então, se estão consumindo aí latinhas de refrigerante ou tudo que for de alumínio, desodorante, tragam para a escola. Nossa campanha ainda está ativa, certo? E precisamos de vocês para contribuir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!